A Bíblia fala que quando Salomão assumiu o reinado, ele pega 1000 holocaustos, 1000 cabeças de boi. Você sabe o que é 1000 holocaustos? Alguém aqui tem condição de comprar uma vaca hoje? Alguém tem? Comprar uma vaquinha? Hã? Ou a gente passa assim, vai no mercado e fica assim, ó, olhando no freezer. Lá em casa. E fica por ali. E o açougueiro pergunta: como é que é? Quantos quilos você vai querer o quê? Não. Estou só olhando. Né? Para você entender a profundidade do negócio, como é que é. Então você chega lá, o camarada está lá, mano, do teu lado, o ímpio, está lá do teu lado, diz assim: corta aí para mim aí o quê? 30 quilos de picanha aí. E tu do lado. Vou falar tu não, vão pensar que eu estou falando de alguém. E eu do lado. Transfere para mim, e eu do lado. Aí quando terminar o açougueiro: e tu vai querer quantos quilos de picanha? Não é picanha não. Corta aí para mim meio quilo de acém. Você está entendendo? É caro, irmão. Tem preço. Tem preço. Aí sabe o que Salomão fez? 1000 holocaustos, 1000 cabeças de boi. Imagina Salomão dizendo: está tudo pronto? Tudo pronto. Sacrifica. Oferecemos ao Senhor. Quando terminou de oferecer, imagine Salomão, arrebentei. 1000. Ninguém ofereceu uma quantidade como esta. Tudo ao Senhor. Foi para o palácio. De tardezinha terminou o sacrifício. Ofereceu ao Senhor, foi para o palácio. Quando foi de noite, a Bíblia diz que 2 Crônicas capítulo 1 versículo 6, ele ofereceu 1000 cabeças de bois ao Senhor, 1000 holocaustos. No versículo 7 diz que naquela mesma noite, eu imagino que quando ele ofereceu os 1000 holocaustos, o Senhor lá de cima olha para baixo. Esse Salomão é ousado, está tentando me surpreender, está querendo chamar a minha atenção. Mas eu vou mostrar para ele agora que muito mais tenho eu para dar para ele do que ele oferecer a mim. Aí o Senhor aparece a Salomão na mesma noite. O Senhor não esperou chegar o outro dia, na outra semana, no outro mês. A Bíblia diz que foi na mesma noite. O Senhor apareceu a Salomão e disse: Salomão. Salomão: pois não, Senhor. O que foi, Salomão? O que foi, Senhor? O que foi, Salomão? Peça a mim. Peça a mim. O que, Senhor, que eu posso pedir? Tudo o que tu quiseres. Imaginou um negócio desse, irmão? Se Salomão dissesse: eu quero 1 milhão de cabeças de boi, Deus daria para ele. Deus ofereceu para ele a pedir tudo que ele queria. Salomão usou de sabedoria que não veio dele, de Deus, mas ele não pediu ouro, não pediu riqueza, não pediu bens. Ele pediu ao Senhor apenas sabedoria e conhecimento que viesse do alto do Senhor. E através deste conhecimento e desta sabedoria, Deus o tornou um dos homens mais prósperos da face da terra. De maneira que o que ele tinha espantava muita gente. Mas antes de tudo isso, começou aonde? Começou na atitude de Salomão de oferecer a Deus o melhor que ele poderia oferecer. Quando nós abrimos o coração para Deus, para a obra de Deus, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Não podemos comer a semente que Deus a nós proporcionou. Semente não se come, semente se planta. E quanto mais você planta, mais você colhe. A Bíblia diz em Gênesis 26:12: semeou Isaac naquela terra e colheu naquela mesma terra e naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o varão, prosperou
e possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, porque Isaque sabia da importância de semear e de lançar a sua semente em terra fértil. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu contei aqui uma vez e eu torno a dizer. Uma certa vez, um povo que são contra a obra de Deus, que hoje em dia não pode nem falar mais que é intolerância religiosa, é preconceito religioso, mas se levantaram um grupo para derrubar, para fechar uma igreja. E eles começaram a fazer obras diabólicas de todas as maneiras, de todas as formas, para que a igreja fosse fechada, e eles não conseguiram. Aí o diabo falou para eles assim: vocês já tentaram de todas as formas com que a igreja fosse fechada, com que os crentes perecessem, lançando setas, lançando dardos, lançando pecados, propostas indecentes para eles, e eles se manteram firmes. Eles não deram brecha, eles não recuaram, eles não retrocederam, eles não desistiram. Inclusive eles estão lá de pé adorando o Deus deles. Mas nós vamos mudar a tática. E eles disseram: o que é que nós vamos fazer? Apenas vamos tocar no coração deles. Porque se nós tocarmos no coração deles, endurecermos o coração deles, nós também tocaremos no bolso deles. E assim eles não vão contribuir para aquela igreja ser mantida aberta. E foi assim que aconteceu. As pessoas começaram a fechar os seus corações para a obra, deixaram de ofertar, deixaram de dizimar. Em menos de 30 dias, aquela igreja se fechou. Escute o que eu estou te dizendo. Aquela igreja fechou as portas. E no dia em que o pastor estava na porta da igreja, em lágrimas, chorando, porque passou a madrugada inteira orando e falando com Deus, que não aceitava aquela situação, porque as portas da igreja haviam se fechado, e estando o pastor fechando a igreja em lágrimas, indo para casa devolver a chave para o dono daquele templo, para o dono daquela loja, aonde a igreja era constituída e funcionava. Naquele instante, a mulher atravessou a rua e veio em lágrimas, chorando, se ajoelhou diante do pastor e disse: pastor, me perdoa, pelo amor de Deus. E ele disse: o que é que aconteceu? Ela disse: eu sou de tal lugar, nós fizemos tal obra para fechar essa igreja, mas quando foi esta madrugada, apareceu um ser todo de branco dentro do meu quarto e disse para mim que eu não poderia tocar na igreja do Deus vivo, e disse que ele tinha um plano na minha vida. E eu vim dizer para o senhor, pastor, não fecha a porta da igreja, porque estou aqui agora fazendo uma aliança com Deus, e se a igreja não tiver condições de pagar o aluguel, a minha casa a partir de hoje vai se transformar uma igreja, mas a obra não pode parar. Me acompanha, filho. Eleve Arabaia Sui, levante as mãos para o céu agora. Eu sei que estamos falando a respeito de dízimo, a respeito de oferta. Irmão, falar a respeito de dinheiro não é fácil, mexe no coração e no ego de muita gente, mas através desta palavra, Deus está restaurando a estrutura espiritual de alguém. Está dizendo: você é cooperador, mantenedor da obra. Esta obra está de pé por tua causa. Você faz parte desta história. Eu quero dizer para alguém que, se por acaso, por algum momento, parou de cooperar, de contribuir, Deus está te dando a oportunidade, dizendo nessa noite: não é por obrigação, você não é obrigado, é voluntariamente. Abre o teu coração e ajude a sustentar a minha casa, diz o Deus da Bíblia. Eu falei no início da mensagem, torno a dizer: se tem alguém que não suporta a ação de um crente cooperador, é Satanás. Mas eu quero ministrar sobre a igreja do Deus vivo nessa noite, que Deus está levantando nesta noite uma geração de homens e mulheres de Deus, que tem a preocupação e o entendimento de ajudar a manter a obra do Senhor. Deus está nos erguendo com o braço forte, Deus está nos sustentando com o braço forte. A obra não vai parar, a obra não vai recuar, a obra não vai estacionar, porque Deus é o dono da obra, e Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele pode fazer além do que nós pedimos, pensamos e imaginamos, para a glória do seu santo nome.